Bom dia, quarto ano A. Tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Graças a Deus. Então vamos lá para a nossa aula de hoje de Ciências Humanas e Naturais, EMEIF. Vocês vão fazer tudo no caderninho, cabeçalho, tá? Assis, hoje é dia 12 de abril de 2021. Hoje é segunda-feira. Meu nome é, vocês vão pôr completinho. Quarto ano A, pulem uma linha, professor Ed Carlos, pulem uma linha, bom dia! Pulem uma linha e o alfabeto para a gente exercitar, tá bom? Acabando, nós vamos para o livro didático, páginas de 8 a 13, Ciências Humanas e Naturais. Este livro aqui, ó. Certo? Então, como nós vamos trabalhar este livro, o que nós vamos fazer? Prestem bastante atenção. Hoje nós vamos estudar o ambiente e os seres humanos, tá bom? Aqui o meu tá fraquinho, mas vocês vão ver melhor no livro de vocês. Então observem bastante, olha só esta imagem, né? Olha só quantas coisas temos aqui. Olha, floresta, né? Rochas, certo? Montanhas. Então vamos lá. O que as imagens mostram? Já falei para vocês, né? Então observem mais. Pensem com vocês, só pensem, tá bom? Que vestígio da existência dos seres humanos aparecem na imagem 3? A imagem 3 está na outra página. Então vamos aqui olhar, ó. Página 2, página 3. Vestígios são o que eles deixaram, os antepassados. Isso aqui foi feito por quem? Né? Isso aqui era uma forma de comunicação. Como era uma forma de comunicação, o homem, ele deixou isso aqui para quê, será? Acabei de falar para vocês. Era alguma forma de... Só pensar, tá bom? Voltamos lá. 3. Esse vestígio representa uma relação do ser humano com a natureza. Em sua opinião, que relação é essa? Sobre o que essa imagem quer dizer? Ó, as pinturas e os desenhos feitos em rochas são alguns vestígios da existência de seres humanos. Pinturas em rochas em sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara. Essa imagem foi feita em 2016. Tá bom? Inclusive esta daqui. Então essa parte, que é a introdução, é mais para a gente observar mesmo, tá bom? Para a gente ver, para a gente entender, se inteirar mais do que vai ser o assunto, certo? E aí nós vamos começar o nosso conteúdo. Vamos investigar o assunto. Vestígios da existência de seres humanos. Vamos realizar a leitura. Além dos seres humanos, outros seres vivos deixam vestígios de sua existência no ambiente em que vivem. Mas, professor, o que significa vestígio? Vestígio quer dizer pegadas deixadas no lugar em que se passa, o rastro, o que eles deixaram, a marca, a passagem, a ocorrência, tá bom? Então, por exemplo, vocês passam pela cozinha e tomam um copo de água. Tomaram um copo de água. A mamãe de vocês pergunta: quem deixou este copo aqui? Como ela sabe? Porque alguém tomou água e deixou o copo lá que não estava. Então vocês deixaram vestígio, vocês deixaram uma prova de que passaram por lá. Então vestígios são essas questões que as pessoas vão deixando, tá bom? Então, como agora vocês já sabem o que significa vestígio, então, ó, quais são os seres vivos que vivem no entorno da escola? O que vocês já observaram quando nós estávamos lá na escola? Que seres vivos? Vocês já viram, o professor já viu, vou dar um exemplo. Eu já vi bichinhos, né? Já vi, quando eu digo bichinhos, eu falo insetos. Já vi pássaros. Tá bom? Tem mais coisas. É só pra gente refletir, pra gente pensar.
Observe as imagens e responda às questões. A questão. Olha só, aqui eu tenho eu tenho um ninho com 3 ovinhos. Algumas aves constroem ninhos com galhos secos e argila. Olha a inteligência da natureza. Alguns insetos se alimentam de pedaços de folhas ou de outras partes das plantas. Lembra que o professor trabalhou com vocês sobre a cadeia alimentar? Que essa parte aqui não faz a fotossíntese, mas que ela serve de alimento para alguém, certo? Olha só. Alguns insetos se alimentam de pedaços de folhas ou de outras partes das plantas. Igual as plantas, elas realizam a fotossíntese, elas não comem ninguém, né? Então, o que acontece? Como elas precisam da luz do sol para sobreviver, vem outro animal e precisa comer esta folhinha, já utilizando a energia que ela tem, certo? A gente se alimenta para ter energia. Então, este inseto também se alimentou desta folha para se ter energia, tá bom? Então, vamos continuando. Olha só, alguns animais deixam pegadas no solo ao se deslocar em seu ambiente. Isso aqui é um vestígio de que passou algum animal por aqui, tá bom? As aranhas constroem teias para capturar alimentos como insetos. Então aqui é o local que ela mora e também é proposital, porque alguns animais passam por aqui e ficam presos na teia. O que acontece? A aranha serve de alimento para a aranha. Novamente a cadeia alimentar. Quais vestígios, a perguntinha, vamos prestar bastante atenção, ó. Quais vestígios da existência de seres vivos podem ser observadas nas imagens acima? Então, quais vestígios aqui, ó, mostram que passaram seres vivos por ali? Descrevam, contem com as palavras de vocês, tá bom? Pra gente exercitar esse movimento de vocês pensarem bastante, colocarem no papel o que vocês estão pensando. E aí nós vamos começar o nosso capítulo. Aquilo foi uma introdução. Agora nós vamos iniciar o capítulo da nossa atividade. Tudo que está ao nosso redor forma o ambiente. Como relevo. Relevo, professor? O que é relevo? O professor vai ensinar. Os rios, a vegetação e os seres vivos. Você já observou como a superfície terrestre pode ter diferentes formas? Formas? Como assim? Vamos ver. Por exemplo, algumas áreas podem ser altas, outras baixas, algumas podem ser planas, outras irregulares, né? No lugar onde você vive, provavelmente existem ruas inclinadas, certo? Ou ladeiras, que são as declinações, inclinação e declinação. Inclina para cima e declina para baixo. E ruas planas. Observe a imagem e responda as questões. Como são as formas da superfície terrestre mostrada na imagem? Como que vocês estão observando essas ruas? Olha aqui, ó. Vocês vão descrever dessa forma aqui para o professor, ó. Se são irregulares, se é tudo retinho, se tem ladeira, se tem subida. Só isso, tá bom? Letrinha B. Como são as formas da superfície terrestre no lugar onde você vive? Pensa na sua rua, se ela é plana, se ela é um aclive, que é para cima, se ela é um declive, que é para baixo, tá bom? E descreva para o professor aqui. O professor não tem espaço. Ou pode realizar no caderno, ou pode realizar aqui no espacinho do livro. Coloca A e responde, B e responde, tá bom? Município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Esta foto aqui é real, é no estado de Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá, perto da gente.
O relevo. Agora nós vamos entender o que é o relevo. O relevo, as formas variadas que a superfície terrestre apresenta, são chamadas de relevo. Então as ruas que sobem, que descem, que são retas, as montanhas, as rochas, elas são chamadas de relevos, porque relevos são a superfície, certo? Dentro da nossa própria casa, o nosso chão é uma superfície, então ele é um relevo plano. A natureza transforma o relevo por meio da erosão e da deposição. A composição desses dois fenômenos resulta em diversas formas de relevo. Então vamos prestar atenção. O que é a erosão? A erosão é o processo de desgaste e separação de materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Esse processo é causado pela variação de temperatura e pela ação da água e do vento das rochas. Então, por exemplo, quando você vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente pensa que a gente quer um desenho de alto relevo, a gente quer que o desenho tenha ondulações. Então, a erosão ela é um processo de desgaste. Por exemplo, vamos imaginar... Então, erosão. O professor veio aqui no Google e pesquisou para vocês identificarem melhor. Ó. Erosão foi causada pela natureza. Então, o desgaste dessas partes aqui, ó, formou uma erosão, tá vendo? Ó, naturalmente, ou pela água, ou pelo ser humano, né? Mas geralmente é causado mais pela natureza. Então, olha só, essa parte que foi baixando, certo? Olha aqui, já o homem causando a erosão. Olha que imagem mais linda aqui e o rio passando, certo? São tipos de erosão, ok? Então, aquelas fotos que vocês viram, os materiais originados da erosão são transportados pela água ou pelo vento. Então, o vento pode carregar, às vezes, pedacinhos de... não são pedacinhos... carregando os grãos de areia, né, e transportando para outros lugares através do vento. Isso pode levar muito tempo, né? Aquelas imagens que vocês podem observar, ó, há muitos anos, né, há milhares e milhares de anos. Então, o vento foi transportando os grãos de areias e foi transformando a erosão dessa questão. E aí foi levando para outro lado, transformando outro ambiente. E acumula em outros pontos da superfície terrestre, como o professor explicou. Então, eles saem de um canto através do vento, pela água, e vai ser transformado em outro, acumulando, tá? Em outra superfície. O processo de acúmulo desses materiais é chamado de deposição. Então, aqui a erosão baixou. A deposição formou, certo? Então, prestem atenção. 2. Complete as frases com as palavras que estão faltando. O resulta da combinação entre os fenômenos da erosão e da decomposição. De quem nós estamos falando que precisa da erosão e da deposição? Este conteúdo aqui que o professor está ensinando para vocês, tá? A é o desgaste e a separação dos materiais que compõem as rochas. Então, o professor acabou de explicar para vocês o que é o desgaste, né? O que vai acabando, ó, que vai transportando de um local para o outro. E elas vão compondo as rochas. A é o acúmulo. Então, se saiu daqui, teve o desgaste e transformou em algo, tem um nome isso aqui. Será que será que é a deposição ou a erosão? Prestem atenção, tá bom? E aí nós vamos para a página 13. Professor, e a página 11?
A página 11 faremos na escola quando voltarmos, tá bom? É uma pesquisa que a gente vai fazer junto, a gente retoma este assunto, porque é uma atividade prática e eu quero fazer com vocês na sala de aula ao redor da nossa escola. Combinado? Então aí a gente pula a página 11, a 12 a gente fez, né, que o professor explicou sobre o ambiente, e a gente vai para a página 13, que é o finalzinho da nossa atividade. Observe o esquema e responda as questões. Se está pedindo para observar, então nós vamos observar, ó, tem uma nuvem, chuva, olha só o que vai acontecendo aqui, ó, né? A natureza transformando, ó, tirando daqui e levando para algum canto, certo? Letrinha A. Qual letra indica o processo de desgaste e separação dos materiais que compõem as rochas? Qual letrinha está acontecendo o desgaste? O professor acabou de falar, ó, que está saindo aqui, desgastar e acabando, né? Escreve aqui qual letrinha. B. Qual letra indica o processo de acúmulo desses processos, desses materiais em outro ponto da superfície? Então, se saiu daqui e ficou aqui num canto, nós temos um nome, que é a deposição, certo? Mas qual letrinha indica a deposição? Letrinha C. Indique o nome dos processos apresentados pelas letras A e letra B. A professora acabou de falar uma, tá bom? Representação e escala para fins didáticos. Isso aqui é sobre o livro. Então, vocês vão identificar o nome dos processos. Do processo A e do processo B. Aí pode colocar aqui letrinha A, qual que é o nome desse processo, e letrinha B, qual que é o nome desse processo. Tá bom, quarto ano? Nossa atividade é isso. Qualquer coisa o professor está aqui. Qualquer dúvida é só perguntar para o professor. Bastante carinho, bastante atenção. Não esqueçam de deixar a data no caderno para a gente deixar registrado. Fiquem bem. Até nossa próxima aula. Um grande abraço. Um beijo. Fiquem com Deus.